Ele era o terror, ele era o mais louco de Salvador. Um dia lhe chamaram para sério conversar, não podia ser mais fone e ele tinha que mudar. Cadê sua vontade, sua personalidade? Você já tem idade e presume sua verdade. Trocou o ICDC pelo som de Rita Lee, trocou o seu blusão por uma blusa de algodão. Ele diz que não é mais funk, que virou almofadinha, tá todo engomado, tá anestesiado. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Na verdade é H-U-E, Humahuaca. É uma região do norte da Argentina, que se chama Humahuaca. Poucas pessoas conhecem, mas é uma região bastante árida, uma região difícil. E como Willy Verdaguer, que era o nosso baixista, né, e nosso líder, ele tinha uma identificação muito forte com essa região, e a gente, conversando, chegamos à conclusão que a gente deveria colocar esse nome, principalmente porque teve uma história muito legal que vale a pena contar, Emerson, que é o seguinte: na época, nessa época aí, a Elis Regina e a trupe todinha dela, César Camargo Mariano, Natan Marques, Nenê na bateria, músicos excepcionais, estavam fazendo um trabalho terapêutico Roberto Freire, que foi ele já é o saudoso Roberto Freire, ele já nos deixou, e ele era uma pessoa muito especial. Inclusive ele fazia terapia voltada à criação musical, e ele estava numa escola de teatro que foi muito importante também naquela época, que se chamava Macunaíma, que era com ele, Miriam Muniz, que é a pessoa do teatro, e eles eram muito comprometidos com a criação. Então, era uma casa muito bonita, inclusive essa casa, ela era do Oswald de Andrade, ficava aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo. Uma casa muito bonita, aquela arquitetura dos anos 40, 50, um sobrado bonito, grande. Então, nós fomos lá fazer uma terapia musical, o grupo inteiro. E o Roberto Freire comprou essa ideia de uma maneira muito intensa. E nós, então, começamos a fazer uma terapia musical, que, na verdade, seria o seguinte: o que nós estamos fazendo, né? O que a gente quer? A gente quer tocar só por tocar, ou a gente quer dizer alguma coisa? Ou a gente não quer dizer nada, mas quer ser, antes de mais nada, pessoas que tenham ligação diretamente com o seu íntimo, né? É um trabalho que não é muito fácil de fazer, né? Mas a gente estava completamente envolvido na ideia, e a gente ainda vinha dos secos e molhados, grande parte, né, dos elementos. E então a gente estava muito comprometido com a criação, né? E muito inteiro, né? A gente era aquilo 24 horas por dia.
como eu estava dizendo, Emerson, a gente estava muito comprometido com a criação, né? E nós fomos fazer esse trabalho. E esse trabalho, ele foi feito no segundo andar, numa sala, com o Roberto Freire conduzindo o trabalho criativo. Então era como não, era uma terapia de grupo, só que voltada à criação. Muito interessante. Eu sinto falta de existir isso ainda hoje, muita falta, porque aquilo era muito bom. E principalmente porque integrava o grupo de uma maneira muito intensa, né? Muito verdadeira. E nós fizemos esse trabalho lá. E assim, numa coincidência, no andar de baixo, estava a Elis Regina, com o César Camargo Mariano, com os músicos que eu falei, fazendo o mesmo trabalho que nós estávamos fazendo. E o Roberto Freire e a Miriam Muniz se dividiam entre nós e eles. Então nós estávamos fazendo o mesmo trabalho. E esse trabalho que a Elis Regina e o César e o pessoal todo, os músicos todos fizeram, primeiro que era um ambiente maravilhoso, né? Porque estávamos todos juntos e na mesma, né? E foi muito, muito bacana. Inclusive até tem um vídeo. Bom, antes eu vou colocar outra coisa. Desse trabalho da Elis saiu o Falso Brilhante, que é uma dos maiores sucessos da Elis Regina, principalmente em teatro. Ela ficou, se não me engano, mais de 2 anos em cartaz, com toda a noite a casa lotada no Teatro Bandeirantes, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo. E era assim muito interessante, porque você imagina, os músicos, o César, por exemplo, tocava de palhaço, o Crispim tocava de super-homem, e assim ia, porque a proposta era o seguinte: o que você gostaria de ser, né? Eles fizeram esse trabalho. Então eles toparam se vestir daquilo que eles queriam ser, para serem mais íntegros na hora de tocar, mais intensos e mais íntegros com seus valores, seus princípios, seu sentimento principalmente. E foi esse sucesso que aconteceu. E nós, como nós estávamos numa outra pegada, a gente já vinha dos Secos e Molhados, uma coisa mais underground, mais rock, né? E foi assim muito coerente o fato de naquele momento a gente ter escolhido essa região da Argentina, né? Que era, como eu disse, a região de Humahuaca, Humahuaca, Humahuaca. Inclusive teve um grupo até depois com esse mesmo nome. E o negócio foi tão intenso que a gente fez a música Humahuaca na terapia. E porque foi levantada a questão da região mesmo, e principalmente da dificuldade das pessoas, né? Daqueles que trabalham, daqueles que levantam às 5 da manhã, põem o pé no chão frio e vão trabalhar. E a gente estava bastante tocado por isso, naquele momento principalmente. E tinha, de certa forma, a ver com a região de Humahuaca, que era uma região bastante árida, pouco verde, bem difícil. E um pessoal que ficava lá de sol a sol trabalhando, né? Eles trabalhavam nas terras de lá, plantavam o que davam e tudo mais. Então isso era o nosso material para a gente fazer uma música. E nós fizemos uma música, então, e foi muito interessante, porque cada um era provocado a falar uma frase. E assim foi indo, tudo, como eu disse, conduzida pelo Roberto Freire, e a gente foi fazendo até que se formou a música, que se chama Humahuaca. E aí, o que eu ia dizer antes, eu vou dizer agora. E aí, como foi um negócio muito forte, a Elis Regina nos convidou para fazer para tocar, para cantar, para que ela cantasse com a gente.
Então, nós tínhamos o nosso vocal, né? Nós tínhamos os nossos cantores, o John Flavin, guitarrista, e o próprio Willy Verdaguer, no baixo. Mas aí nós demos o lugar para eles, e nós fizemos uma apresentação no Teatro Bandeirantes, e que foi gravada e está no YouTube. O Mauaca, Elis Regina, ou Elis Regina e o Mauaca. Eu convido a vocês verem, porque esse é o resultado que combinou mesmo com uma coisa que está lá documentada. E o Mauaca foi isso. Nós continuamos, aí fizemos o Festival Internacional de Jazz, fomos convidados, fizemos uma apresentação, na verdade, se não me engano, 2. Foi assim muito incrível, né? Com todas as bandas internacionais. Foi o primeiro festival que teve aqui no Brasil. Então era assim, era um clima muito forte, as pessoas todas envolvidas, a juventude, foi muito bacana. E a gente se apresentou lá, também foi muito legal. E a gente chegou a ganhar o prêmio de o melhor grupo instrumental daquela época, de rock contemporâneo daquela época, e pelos críticos de arte. Ganhamos e seguimos em frente. Até que a vida acabou tomando outro rumo, o que é natural, e a soma da experiência, todos nós trouxemos e trazemos até hoje para a nossa vida, né, artística. E foi assim, uma experiência muito forte. E aí acabou o Mauaca. Eu fui fazer outras coisas, assim como todos eles, né? Todos amigos, sem nenhum problema, não houve nenhum conflito, nada que fosse uma coisa negativa, foi muito bacana. E o Mauaca foi isso que veio logo após os Secos e Molhados. E eu entendo que a semente disso tudo foi germinada na época dos Secos e Molhados. Por isso que os Secos e Molhados foi muito forte, porque todos nós, sem exceção, éramos muito intensos naquilo que a gente fazia, né? Então, quando acabou os Secos e Molhados, um olhou para o outro e falou, e agora? O que ele vai fazer da vida, né? Ficamos ou na ponta do abismo. Ou cai, ou voa. E a gente se atirou e conseguimos, no meu entender, a gente voou e voou bem. Então, o Mauaca foi isso dentro do trajeto. Mas teve uma participação tua no álbum do Walter Franco, né? Não, aí é o que eu disse, aí muitas coisas foram acontecendo, né? E coisas assim, muito, muito interessantes. Então, eu, junto com o Dudu Portes, Rodolfo Grani, agora pode me falhar um nome, Diógenes Burani, que era do bando, lá do início, o primeiro trabalho que eu participei profissionalmente, que foi o que nós fizemos pela Rua da Praia. O Diógenes Burani e o Rodolfo Grani eram os baixistas do bando. Assim como o Dudu Portes era o segundo baterista. Eu até comentei que o bando tinha 2 baterias.
E então nós fomos, o Peninha e o Peninha Schmidt foi um produtor excelente. Foi uma experiência que eu tive assim muito legal, porque foi também uma criação na hora, tanto musical quanto de sonoridade. Lembra de esquecer, esquecer de lembrar, cansa de dormir, dormir, descansar, sorrir de doer, doer de sangrar, sangrar de morrer, morrer de lembrar, lembrar de esquecer, esquecer de lembrar. Então a questão era descobrir timbres diferentes, sem forçar a barra, mas uma coisa que avançasse um pouco no padrão das coisas que estavam naquele momento. Então, assim, o piano, a gente passava por efeitos, colocava reverbs diferentes, e percussão, muita coisa diferente também. Ou seja, nada do que era o padrão de timbres, que era o que originalmente cada timbre propõe, era trabalhado. E era trabalhado também numa busca sem saber onde ia parar. E o que era muito legal é que ninguém estava preocupado com a administração financeira do trabalho, e os músicos, né? E isso ficava por conta do produtor, do Peninha Schmidt. E eu sei que a gravadora não queria, né? Se não me engano, na época era Polydor, não tenho certeza. Mas é fácil saber isso, porque o LP chama-se Revolver. E pode ser Revolver ou pode ser o Revolver, né? E ele é considerado um dos 5 melhores ou maiores, mais importantes, talvez seja isso, os 5 mais importantes LPs de rock da história do Brasil, instituído por revistas especializadas de música. Realmente é um trabalho bastante original e corajoso. E assim, foi muito prazeroso poder fazer isso com o Walter Franco, que era uma delícia de pessoa, uma pessoa doce, muito criativa e que estimulava todo mundo a ser criativo, né? E o Peninha também, que pegou essa barca aí e somou, dando uma liberdade criativa muito, muito intensa para todos. Só administrando a coisa e procurando timbres e ajeitando as coisas. Foi um trabalho bem legal. Esse foi um trabalho que eu, particularmente, acho que foi importante na minha carreira. Sim, sim. Não, o Walter Franco eu tive na casa dele algumas vezes, então andei gravando. Você conhece? Sim, conheço. Conheci, né? E essa menção que deram a você de um outro Beatle, como é que foi? O último Beatle? Naquela matéria que eu acabei ali de dar uma checada, né? Que tipo de contexto era aquele? Essa matéria veio em 75 a respeito do LP Revolver, não é? Ela é uma homenagem ao Abbey Road, onde eles estão atravessando uma rua de perfil, e eu venho de frente, também de branco. No original, a capa tinha uma escrita em braille também, né? No primeiro disco, o Ou Não, que tem o cabeça, tem o Ou Não na contracapa. Nesse tinha o Sim, escrito em braille, no tato, né? É
um disco já voltado para a questão também da não violência. E o que veio depois, assim, na sequência que você queira colocar aqui, explanar? Como eu disse, Emerson, eu me considero um pianista produtor, né? Porque eu gosto muito da colocação do que eu faço dentro de um contexto. Eu não sou assim um músico que toca só, e que é maravilhoso, nada, imagina, absolutamente nada contra, mas é uma característica minha. Quando eu estou criando alguma coisa, eu já vejo essa coisa dentro de um contexto, sabe? Acaba sendo uma coisa mais ampla. Isso é ótimo, é maravilhoso, mas também não é muito bom, né? Porque eu já entendi isso, no que ele não é muito bom, porque ele me tira o foco da música, só da música. Se eu fico só focado naquilo que eu estou criando, naquilo que eu estou tocando, é muito mais fácil ou menos difícil. Agora, quando eu estou nesse processo e vem outras coisas na minha cabeça, sabe? Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo, acho que eu comentei com você já, ou aqui no vídeo, até particularmente, que eu estou fazendo um trabalho musical, só piano. Agora eu resolvi fazer só eu, porque sempre tive dividido com tantas pessoas, e eu falei, agora eu quero partir para o pau mesmo, vou me colocar na frente. Então só isso aí já é um trabalho muito, muito arriscado, corajoso no meu ver, mas eu adoro essas coisas, e eu pago para ver mesmo, sempre fui assim. E então eu estou fazendo esse trabalho, e tem uma música que eu juntei, duas músicas que naturalmente ninguém pensaria, muito menos eu, duas músicas como uma música só. E aí eu estou partindo mais para uma coisa não rock, mas uma música, um trabalho que abrange outras coisas. Então eu peguei, então você imagina, estou tentando explicar o que eu quero dizer com o que eu penso num contexto. Eu peguei aquela música do Tom Jobim, Eu Te Amo, e para mim ela é maravilhosa e tem um sentido muito grande, porque ela foi trilha de um filme que se chamava Eu Te Amo, e ela é um conflito de um casal, né? Mas eles se amavam, e aquilo tinha muito a ver comigo, né, nesse período, né, quando eu estava casado, estava no primeiro casamento e tal. E essa música, por ela ter um significado muito grande, eu quis tocar ela. E ela é muito difícil, porque ela tem uma harmonia muito intrincada, ela não é normal, não é uma harmonia tradicional. Muito longe, Tom Jobim, né? Tom Jobim é o Tom Jobim. E eu topei essa parada. E depois que eu estava tocando, Emerson, essa música, já que eu consegui entrar dentro dela, do meu jeito, né, eu percebi que me veio uma segunda música, e que tinha muito a ver com ela, e que aparentemente não tinha nada, que é o Ennio Morricone, que é aquele, você deve conhecer, compositor Sim. de trilhas maravilhosas, né? Trabalhava com Fellini, trabalhava, enfim. E tinha um filme também dele, que ele fez as trilhas, que chamava Cinema Paradiso, e que também tinha um significado muito grande para mim. E eu não sei por que cargas d'água, ela me veio, e eu acabei juntando uma música na outra. E ficou perfeito, ao meu ver. Ficou perfeito. Adorei. Então eu entro com Eu Te Amo, e acabei fazendo essa segunda música, que é uma das trilhas do Cinema Paradiso. E eu falei, bom, mas o que é isso, né? Então, como as músicas, elas são muito
mais para a sensibilidade, mais para o detalhe, mais para a limpeza de artifícios e tal, musicais. Eu imaginei um letreiro chegando no final dessas duas músicas, dizendo assim: e assim encontraram-se no céu. O Tom Jobim e o Ennio Morricone. Aquilo me completou, né? Falei, é isso. E é isso. Até hoje, e agora eu vou gravar essa música. Então, é o meu bem e o meu mal, porque essa coisa acaba sendo uma coisa, ao meu ver, interessante do ponto de vista artístico e interessante do ponto de vista musical, mas eu acabo sofrendo muito, né? Porque eu não fico só na música, eu fico pensando mais coisas. E essa é uma característica minha, né? Então, a minha carreira vem muito em cima disso, que justifica com o Mauaca, se justifica com o Walter Franco, até com um trabalho que eu fiz junto com queridos amigos, de novo o Willy Verdaguer, sempre juntos, né? A gente tem uma identificação muito grande, somos muito amigos, com o Tony Ozaná, que era lá dos Beat Boys. A gente foi chamado na época, deixa eu lembrar, pela Philips, para criar uma banda americana. E nós criamos o Music Machine. Fez muito sucesso. O Tony Ozaná canta maravilhosamente bem, canta muito bem em inglês, parece a língua mais importante para ele. E ele era o cantor, e nós fizemos os vocais e tal. E isso chegou ao ponto de a gente fazer uma apresentação no Chacrinha, que era como se nós estivéssemos chegando, aquelas coisas que existiam antigamente, né? Não tão antigamente, mas já mudou tudo. Essa banda chegava dos Estados Unidos, ia direto para a Globo para fazer a apresentação. Nós tínhamos uma música que estava fazendo muito sucesso. Então a gente tocou essa música no meio da chacrete, no meio daquela bagunça toda, né? E qual era a música? Eu vou te dizer que eu nem me lembro mais, viu? Nem me lembro, mas tem um álbum, tá na internet, Music Machine, o álbum. Let me run and hide. Let me run and hide. Let me run and hide. Tem várias coisas. E eu agora ouvindo, quer dizer, agora não, já faz um tempo que eu não ouço, mas eu me lembro que existia uma ligação entre todos esses trabalhos, sabe? Sempre com a mesma pegada. Uma das coisas que a gente fazia, e aí no caso era o Marcelo, que era o primeiro baterista do Secos e Molhados, junto com a gente. Na verdade, eram os Beat Boys comigo, né? E a gente já estava inventando moda. Então nós tínhamos garrafas de água no estúdio, e a gente já começou a colocar água nas garrafas, e tonalizar elas, e usar o som das garrafas com baqueta. Aí deitamos um contrabaixo de pau, deitamos assim, e ele tem todas aquelas curvas laterais, né? E a gente com mallets, com as baquetas, o Marcelo fazia uma levada, porque cada lugar que você batia do contrabaixo tinha um som, tinha uma tonalidade, né? Uma nota. E aí ele fazia, e ele era muito musical, né? Graças a Deus está aí, fazendo seu trabalho, mora em Florianópolis, é um cara que eu respeito bastante, e, enfim, então tem uma ligação, tem uma coerência, vamos dizer assim, de todos esses trabalhos aí. Let me run and hide. 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 Então isso eu destaco. Depois fui para a propaganda,
que foi maravilhoso também, numa época em que a propaganda, principalmente aonde eu trabalhei, né? Porque a propaganda já era muito bacana nesse período. Tanto é que ela era considerada, estava entre as 3 melhores do mundo, né? Era o Japão, os Estados Unidos e o Brasil, em termos de criatividade. E eu tive a sorte de fazer um trajeto meio rápido, onde eu rapidamente fui parar no melhor lugar, no meu entendimento, de propaganda que tinha na época, para mim, né? Porque me davam muita liberdade criativa e eu acabei ficando quase 20 anos trabalhando na DPZ Propaganda, junto com muitos criativos que passaram a ser marcantes na história da propaganda brasileira, né? Posso dizer os próprios DPZs, né, do Ailib, Petit e Saragossa. Esse quadro aqui, ó, é do Petit, esse que está atrás de mim. Eu tinha um carinho muito grande, ele já nos deixou, um carinho muito grande, e ele era um cara excepcional, do ponto de vista criativo. Eu sempre tive por aí, sabe, Emerson, sempre essas pessoas tiveram, eu procurei elas me procuraram, a vida nos levou sempre a eu estar com pessoas nessa pegada, né? Então eu acabei me tornando o produtor, diretor, né? Que a gente nem tinha, porque não tinha nenhuma agência que tinha duas ou 3 agências só na época, que tinha um profissional especializado para música. E eu consegui fazer um trabalho super relevante, porque eu ganhei prêmios importantíssimos, né? E um deles, assim, que eu acho que é o mais importante, é que eu ganhei, assim, o Grand Prix do Festival Internacional de Rádio de Nova York. Imagina, competindo com 22 países, eu ganhei o Grand Prix de um trabalho que eu fiz para Tabacou, que era uma maravilha. Então existia na época a propaganda emprestava muito, pedia emprestado muito da arte, né? E as nossas referências, tanto no som quanto na imagem, eram referências poderosas internacionais, né? De muita qualidade artística. E eram pessoas muito interessantes, que sempre um ajudando o outro. Então, eu acabei ficando esses anos todos na propaganda. Trabalhei, como eu disse, 20 anos, né? Esses anos passaram-se muito rápido, mas bem vivido. E depois montei a minha própria produtora. Eu saí da agência, trabalhei, é bom que se diga também, é bom que eu diga, né, que eu trabalhei na UMAP, que era também, na época, uma grande agência, e da UMAP eu fui para a DPZ. E depois da DPZ montei minha produtora, a Piano Comunicações, que ela acabou ficando considerada uma das 3 primeiras produtoras de som da América do Brasil. Alguns diziam América do Sul, eu tenho dúvidas. Mas, enfim, foi uma produtora muito importante, onde eu liderei a produtora, para depois sair dessa área. Principalmente porque eu não me considero um empresário, eu estou muito longe, eu sou um artista. E, de repente, eu me vi no meio daquela atividade toda, onde a qualidade artística da propaganda que tinha até então começou a decair, começou a chegar nesse caminho que está hoje, né? Que a propaganda hoje é venda só crua, nua e crua, né? Muita gente falando alto, gritando, vendendo na marra, a coisa ficou mais árida também, né? Então, eu me vi como empresário dentro dessa situação, e aí eu não gostei, e
e quis sair. E quando eu resolvi sair, por obra do destino, recebo uma ligação do Ney Matogrosso, meu querido Ney Matogrosso, depois de tantos anos, e ele me fala, Emílio, eu falei, Ney, porque as nossas vidas, ele foi para um lado e eu fui para o outro. Eu falei, nossa, como você está? Tudo bem, tenho acompanhado o seu trabalho, tá? E ele falou, você está tocando ainda? E eu falei, tô. E como? Porque estava naquele momento em que eu não queria mais saber de propaganda, não queria mais saber de ter funcionário, né? Eu queria tocar, eu queria criar. E ele falou, você quer ser meu diretor musical de um espetáculo que eu vou montar agora? Eu falei, nossa, é tudo que eu queria, né? Ele falou, então vamos conversar. Eu estou em São Paulo, aqui, eu estou te ligando aqui de São Paulo do hotel, e eu tenho um show que eu vou fazer aqui no teatro, lá no final da Marginal, me fugiu o nome agora, ele até parece que não está mais aberto. E se você pode vir aqui, aí você assiste o show e tal. Falei, claro, fui. E aí fechamos. E nós montamos o Inclassificável, que é um show que foi muito importante até para o Ney. Foram 2 anos de sucesso direto, 2 anos de sucesso direto. Todas as casas lotadas, sempre. Nunca teve não teve uma casa que não fosse lotada. Fizemos 2 vezes o Brasil inteiro, ida e vinda, 2 vezes. E fomos para a Europa tocar. Tudo com grande sucesso. E eu tive essa honra, né, de poder fazer isso e principalmente de ter feito a direção musical. Montei a banda, né, e eu quis, eu falei, eu não quero, eu queria mexer comigo, sabe? Eu queria me arriscar mesmo. Nesse aspecto eu acho que eu sou meio maluquinho. Eu falei, eu quero me arriscar. Então eu fui tentar achar músicos que não fossem conhecidos, que estivessem começando e que fossem jovens. E assim, numa atitude absolutamente maluca, eu saía durante a semana, umas 11h30, meia-noite de casa, e ia rodar as casas noturnas aqui em São Paulo para ver o que estava acontecendo. E acabei indo numa das noites, eu fui num lugar de samba, que chama-se ainda, Traço de União, onde existia uma força da raiz do samba e com muito jovem, muito intensa. E eu falei, nossa, quero ir lá, e fui. E lá eu encontrei a banda inteira, que é o DJ Tubarão, tá aí, para quem quiser ver. Eu queria um DJ junto. O Júnior Meirelles, que é um excepcional músico e cantor. O Felipe Roseno, que acabou tendo uma carreira muito legal, e eu assim fiquei muito fiquei feliz, né? Ele conheceu a Mel Lisboa, a atriz, logo no show, um dos primeiros shows que nós fizemos ainda no Canecão, e casaram, e estão casados até hoje. Se não me engano, eles têm 3 filhos, formaram uma família. E ele continua tocando nas melhores gigs que tem aqui em São Paulo e no Brasil. Ele está aí, ele saiu do Traço de União, veio de lá. E eu tive a sorte de ver, né? E convidei ele e tal. O Carlinhos Noronha, no baixo, um músico excepcional também. E o Serginho Machado, que nós, no outro capítulo, falamos sobre quem é o baterista, eu não me lembrava. E é o Serginho Machado, que é filho do Filó Machado, que é um músico maravilhoso. Então essa era a banda.
E ninguém era conhecido no meio só. E eu convidei eles não esperavam, alguns nem acreditavam muito, porque numa noite daquelas, até com pouco público, todo mundo lá curtindo música, tocando muito, tocam muito. Eu cheguei lá dizendo que eu era o diretor musical e músico do Ney Mato Grosso, até eles ligarem Lé com Cré, eles não acreditaram muito. Mas deu certo. Aí ensaiamos, foi ensaios rápidos, em 3 meses nós estávamos com o show montado. E partimos para a estrada, então foi muito legal. E aí eu saí da propaganda. Para depois do Inclassificáveis, falar agora é comigo, agora eu vou fazer meu trabalho musical. E agora mesmo, estava aqui fazendo um arranjo para uma das músicas que eu pretendo gravar agora em questão de 1 mês, 2 meses, se Deus quiser, já vou fazer os clipes e vou jogar na rede social. Bom, não, só para fazer um adendo ali, você citou a Mel Lisboa, que ela chegou a fazer um espetáculo como a Rita Lee, né? Sim, ela foi a Rita Lee, ela fez muito bem, né? Ela é muito talentosa, né? Sim. existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. E fui andando sem pensar em voltar, e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah. Agora só falta você. Agora só falta você, yeah. Agora só falta você. Ela fez muito bem. Sim. Ela é filha de um músico do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre, né, o Bebeto Alves, que Sim. Ele tem uma trajetória assim, regional importante. Bom, vamos para as considerações finais personalizadas, né, que eu chamo. Então, vou te fazer umas perguntas específicas, assim. Então, seria assim, o que eu preciso saber, o que o rock representa e representou para você? Você como artista. Ele foi o meu fundamento, né? A partir do rock eu mudei a minha vida, né? Eu vinha de uma família de músicos, mais tradicional, onde tudo era previsto, né? E o futuro previsto também. E o rock fez eu jogar tudo para cima. Não porque a atitude de jogar para cima é uma coisa que sempre é legal, não precisa jogar para cima toda hora, mas coisas que, ao meu ver, né, coisas que incomodam a gente tem que jogar para cima, e o rock me fez isso,
porque coisas que eu não me interessava, ele me tirou dessa rota e eu fui tocar. Fora que eu sou um músico que gosto de rock, né? Eu gosto da pegada, gosto de peso, gosto da exposição, então é o meu fundamento, né? Até hoje. E o que o rock representou para a história da sociedade através dos tempos? Olha, aí na verdade, eu acho que a proposta do rock era uma proposta muito forte e que foi muito importante para muita gente. Mas, infelizmente, ele está se dissolvendo isso, né? E a gente vê que, hoje em dia, o rock se dissolveu de uma maneira bastante forte. E aí eu me pergunto, no que foi que realmente ele ajudou? Por culpa de todos nós, que a gente não deixou o rock nos ajudar como ele deveria. Eu vejo dessa forma. Toque sino, Zé. Toque direito. Isso aí, igual homem. Toque sino.
chamaram para sério conversar. Não podia ser mais funk e ele tinha que mudar. Cadê sua vontade, sua personalidade? Você já tem idade e pra assumir sua verdade. Trocou o AC/DC pelo som de Rita Lee. Trocou o seu blusão por uma blusa de algodão. Ele diz que não é mais funk, que virou almofadinha. Tá todo engomado, tá anestesiado. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Chamaram para sério conversar. Não podia ser mais funk e ele tinha que mudar, 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 mudar. Cadê sua verdade, sua personalidade? Você já tem idade e pra assumir sua verdade. Trocou o AC/DC pelo som de Rita Lee.